Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio da Verbo News aqui no canal do YouTube. E você que está nos assistindo já pode deixar o seu like, tocar no sininho para receber as notificações e se inscrever nesse canal. Hoje nós estamos com ela, pastora, ministra da Palavra de Deus, empresária e, claro, gente, uma grande missionária e mulher de Deus. Com vocês, a pastora Dina Moraes. Tudo bem, pastora Dina? Tudo bem. Muito obrigada por me convidar. Como está a sua rotina por aí? Tô sabendo que tem um café especial aí pra gente, pastora. É verdade, nós temos um café cristão que se chama The Vine. Está situado em Wembley. E é um lugar onde a presença de Deus está lá naquele lugar. Tem música, tem louvor, tem adoração. Nós abrimos esse café com o sentido de... Quando vocês querem ler a vossa Bíblia, querem sair um pouco de casa, querem relaxar um pouco, ou mesmo trabalhar nos vossos computadores, tem ali um lugar onde vocês se sentam, a atmosfera é cheia da presença de Deus, podem comer qualquer coisa e nós estamos lá para vos servir. Daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhes, porque agora nós vamos falar sobre a trajetória missionária da pastora Dina. Quem é a Dina? É segredo. Abre esse segredinho para nós, pastora. A Dina, em primeiro lugar, é filha de Deus. Sou mãe, sou casada, bem casada, com o Luís Moraes. Tenho 3 filhos, todos rapazes, eu sou a única rainha da casa. Sou empresária, sim, tenho 2 negócios. Um é o Without Spot, que é uma companhia de limpeza, e temos o café também, Kingdom Café, que nós alugamos o espaço no The Vine. Sou uma pessoa simples, bem-humorada e, acima de tudo, sou uma pessoa transformada pela palavra de Deus, pelo Evangelho que me foi pregado a mim e que mudou a minha vida completamente. Uau, gente, é sobre isso. Aqui na Verbo News, nós falamos sobre testemunhos transformadores que inspiram, que transformam, que transcendem. Simplesmente deixam legados para você que está nos assistindo. E, pastora Dina, fala um pouquinho da sua jornada, quais foram os desafios. Você é de Portugal ou é de outro país? É assim, eu nasci em Angola e fui para Portugal com 5 anos. Entretanto, tive a minha jornada sem Deus e encontrei Jesus. Para saltar um pouquinho, nós fomos desafiados por Deus a vir para o United Kingdom. E eu estava grávida de 7 meses, tinha acabado de casar, estava grávida de 7 meses e Deus disse-nos que nós precisávamos de pegar na nossa malinha e vir para aqui, para o Reino Unido. Foi um desafio grande para mim, porque eu na igreja onde estava em Portugal já tinha a minha célula, já tinha um bom grupo de mulheres, então para mim foi um pouco difícil largar tudo aquilo, até que o Espírito Santo falou ao meu coração e disse, mas elas não são tuas, elas são minhas. Uau. E aí foi forte, porque aí eu entendi que tudo aquilo que nós fazemos e construímos não é para nós, é para o reino. Então pegamos na nossa mala e viemos eu cheguei com uma barriga de 7 meses, que eu creio que também foi milagre de Deus, porque eu não poderia viajar com 7 meses, mas eles deixaram viajei, chegamos aqui. Chegamos numa terra que eu costumo dizer que mana leite e mel, mas foi-nos difícil encontrar o leite e o mel. Com certeza, acho que muitos imigrantes se identificam com isso, né? Aonde está o leite e o mel? Foi muito engraçado porque quando eu cheguei ao aeroporto eu fiz algo profético, eu tirei os meus sapatos e eu declarei que eu não entro nesta terra como imigrante, eu entro nesta terra como embaixadora de Cristo e tudo aquilo que esta terra tem para me oferecer no tempo certo há de vir a mim. E realmente foi o facto de eu ter começado assim, marcou a minha jornada diferente. Foi um tempo de quebrantamento, foi um tempo de Deus quebrar o orgulho completamente. Sabem, quando nós somos aquele tipo de pessoa que estamos sempre prontos a dar, muitas vezes nós temos dificuldade de receber. E eu lembro-me que
Nós estivemos fomos morar na casa de uns familiares e, entretanto, a coisa não correu muito bem e nós tivemos um prazo de tempo para sair daquela casa e para mim foi um choque porque a primeira casa que nós tivemos foi uma garagem sem cozinha, com um quarto e um espaçozinho com um sofá. Não tinha cozinha, não tinha absolutamente nada. Eu tinha acabado de dar à luz a um bebê, imaginem. Eu lavava a minha louça no banheiro. E foi desafiante porque Deus nos quebrou de todas as formas, de todos os ângulos, para que nós possamos aprender a confiar nele. Ele é que trouxe o nosso mantimento. Eu lembro-me que o meu marido, o primeiro trabalho que teve, com tanta gente naquela sala, ele foi o primeiro a ser... Tiraram-lhe os documentos todos para ser supervisionado. Sim. E nós ficámos uns 2 meses sem documentação, ele não podia receber ordenado. Então foi um trabalhar de Deus na nossa vida, de pessoas que Deus enviou a dizer, olha, temos iogurtes aqui para o teu filho, olha, Deus falou comigo para vocês irem comigo ao Asda, que é um dos supermercados que nós temos aqui, sim, para comprar a vossa comida, o vosso mantimento. Uau. Então foi um quebrar de orgulho, foi um quebrar de Deus, deixamos em Portugal uma casa ao pé da praia, o que é que estamos aqui a fazer? E eu lembro-me perfeitamente que uma vez estávamos na igreja, porque nós ficamos a servir a Deus durante 5 anos na casa de oração, a International House of Prayer, como intercessores, e eu lembro-me que uma vez o pastor pôs a bandeira do Brasil, pôs a bandeira de Israel e pôs a bandeira aqui de Londres, do Reino Unido. Do Reino Unido. E ele disse, vocês venham à frente e orem por a nação que Deus colocou no vosso coração. E eu disse, Deus, eu amo o Brasil, eu amo Israel, mas eu não gosto do Reino Unido. Então eu fui diante daquela bandeira e eu ajoelhei-me. E naquele dia eu chorei, eu disse, Deus, eu não gosto, eu não percebo porque é que me trouxeste para aqui. E eu entreguei todo o meu pesar diante de Deus. E a partir daquele dia, quando eu me levantei, surgiu um amor por esta nação. Surgiu um amor, surgiu um clamor, surgiu uma intercessão e eu creio que foi um período da nossa vida que Deus nos estava a ensinar a depender totalmente dele. Uma dependência de tal forma que quando os meus filhos, um tinha 4 anos e o outro era bebê, 2 anos e o outro era bebê, e eu às vezes estava na minha casa, e isto é verdade diante de Deus, eu às vezes pensava assim, Deus, mas os meus filhos não têm nem um brinquedo didático para brincar. O meu marido, na altura, trabalhava num condomínio fechado de gente muito rica. Assim que eu acabava de pensar, o meu marido ligava-me e dizia, Dina, olha, tu nem imaginas, tenho aqui tantos brinquedos novinhos em folha de marca que um casal ofereceu, está tudo numa caixa. Então nós pensávamos Deus trazia. E foi difícil ao princípio, sim, porque a linguagem, mas uma das coisas que nós sempre tivemos no nosso coração, nós nunca amaldiçoamos esta terra, nós nunca dissemos, porque esta terra é assim, ou porque é assado, nós sempre entendemos que Deus nos estava a chamar, e a minha sinceridade ao dizer que não gostava da nação, é porque eu vim de um país com sol. Sim. Calor, boa comida, a nossa língua, sabe, nós éramos familiarizados com Portugal e chegamos aqui, perdemos toda a familiaridade. Sim. Então foi um começar de novo. Literalmente conhecer a cultura, aprender a nova língua, é como um estrangeiro no tempo de Israel, né, pastora? Mesmo. Então você aprendeu essa dependência de Deus. O que é ser dependente de Deus hoje para você, pastora? Para mim, hoje, ser dependente de Deus, ainda que a situação mudou, Deus deu a viravolta, mas é eu saber que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu vou fazer, Ele tem que estar em primeiro lugar. Onde eu deposito a minha semente, ser dependente de Deus não tem nada a ver com o ter muito. Ainda que nós tenhamos muito, mas eu tenho que entender que tudo aquilo que eu faço, desculpem porque às vezes ainda estou a pensar em inglês. Sim. Tudo aquilo que eu faça, eu tenho que pedir a Ele direção. Sim. Eu tenho que pedir a Ele direção. Colocar a sua vida na direção dele em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Sim. Em primeiro lugar. Pastora, nessa jornada empresarial, como surgiu o café?
Eu se não te importares, antes de saltar do café, eu queria dizer-te como surgiu o Without Spot. Vamos para cima. A empresa de limpeza que nós temos, porque foi a primeira. Foi no tempo da pandemia. Sim. E eu lembro-me que eu tive um sonho. E eu sonhei que eu e o meu marido tínhamos limpado uma rua. E eu disse eu trazia um bebê embrulhado num lençol de linho, assim branco, e esse bebê estava no meu colo. E eu disse ao meu marido: olha, nós vamos limpar esta rua toda. Quando as pessoas acordarem, vai estar tudo completamente limpo. E nós começamos a fazer o trabalho em equipa e limparmos aquela rua toda. De repente, quando eu acordo de manhã, eu disse: mas que sonho foi este de limpar uma rua? E eu ouvi uma voz audível a dizer para mim: Without Spot, que é sem mancha. E eu disse: Luís, eu ouvi esta voz, Without Spot, vamos registar e vamos ver se não há nenhum nome igual. Então nós registamos na companhia House e não havia nenhum nome Without Spot. Havia Spotless, havia outros nomes, mas Without Spot não havia. E registramos a companhia e começamos a passar os clientes, a encontrar clientes, a trabalhar, e fizemos a nossa empresa de cleaner, de limpeza. Sim. E essa eu acredito que é o nosso fundamento, porque ela nasceu mesmo do sobrenatural. Sim. Porque foi um sonho, eu sei que o Espírito Santo deu-me esse nome. Sim. Não foi algo que veio de mim, não foi algo que nós criámos. O Kingdom Café, por sua vez, na igreja, eu sou digamos assim, a diretora do departamento de hospitalidade, porque é uma coisa que nasceu comigo. Eu gosto de receber gente em casa, eu gosto de sentar com gente, eu gosto dessas coisas. Então eu tenho uma equipa na hospitalidade na igreja. Então nós, para termos fundos, começamos a fazer um cafezinho, um pão daqui, €1 ali, e começamos a criar o logo, e eu criei esse logo, Kingdom Café, porque na altura foi a nossa pastora, os nossos pastores, eles estavam a pregar sobre a mentalidade do reino, então eu criei esse café. E eu lembro-me que uma pessoa disse-me: tu não podes registrar esse café, porque já há um nome aqui na Inglaterra, Kingdom Café. E eu disse: Deus, como é que tu dás um nome e agora já há um nome? Impossível. Fui fazer as minhas averiguações, não havia nenhum nome. Registramos o Kingdom Café. Hoje, atualmente, a nossa igreja abriu um café, que a nossa igreja é a Truth Vine, a videira verdadeira, abriu um café, e eu alugo por 3 dias como Kingdom Café no café da igreja, porque é uma oportunidade também que os pastores nos deram para nós crescermos financeiramente e crescer o nosso negócio, porque realmente a oferta que me fizeram para estar ali no café, eu não encontraria em lado nenhum. Até porque aqui os cafés estão muito caros para alugar. Muito caros. Com certeza. E pastora, nessa caminhada sua, você fez tem a sua empresa, tem ali a organização, a direção ali do café, e você também tem um podcast da qual, gente, eu já participei. Incrível! Fala um pouquinho desse podcast. Este broadcast foi engraçado porque foi a minha pastora que me incentivou, porque eu passei uma situação na minha vida que, ao desligar-me da igreja onde eu estava para estar onde eu estou, eu fui completamente envergonhada nas redes sociais, com uma carta que, enfim, Deus sabe todas as coisas. Eu sempre tive receio, não era receio, era o ir para a internet. Para mim, havia sempre aquele receio de que vão-me conectar com aquilo que aquelas pessoas disseram acerca de mim. O que é que vão pensar? Até que Deus me libertou. Deus me libertou desses medos, e a minha pastora disse: Dina, tu tens que fazer um broadcast português. Pensa, ora, vê o título, convida pastores, convida pessoas que pregam o evangelho para eles falarem sobre uma personagem da Bíblia. E até o primeiro dia do primeiro episódio eu não sabia qual era o nome que ia dar. E comecei a orar: Deus, qual é o nome? Nós vamos começar amanhã a gravação, eu não tenho o nome. E eu ouvi Viagens na Bíblia. Então, temos, claro que nós temos os nossos pessoal que trabalha no mídia e tudo, alguns deles servem também no GoTV e trabalham no mídia, e eu disse: olha, o que veio ao meu coração e à minha mente foi uma mesa, a Bíblia abrir-se, e depois uma voz a dizer Viagens na Bíblia.
E eles conseguiram fazer aquilo lindamente. Nossa. Não sei como é que eles fizeram, mas fizeram aquilo lindamente. Eles são artistas. Então, são mesmo. Um bem-aja para todos eles, para aqueles que trabalham no mídia. Então, Davi! ele torna-nos mais bonitas nestas sessões. Maravilhoso. Então, surgiu este broadcast Viagens na Bíblia, que eu convido os pastores de língua portuguesa, também para trazer uma unidade entre os pastores, né, para nós nos conhecermos, onde eles pegam uma personagem da Bíblia, David, Maria, Esther, e eles falam dessa personagem. Porque eu queria um programa que atingisse aquelas pessoas que estão no básico, outras que estão no meio e outras que estão também num nível um bocadinho mais elevado, porque a palavra de Deus, ela fala para todos nós, ela fala em diferentes níveis. À medida onde nós estamos, Deus nos dá a revelação daquilo que nós precisamos, e eu creio que Deus está nisto, está nas viagens. Com certeza. Pastora, e hoje, vivendo tudo que a senhora já viveu, né, uma pessoa muito experiente, a senhora se sente realizada como mulher, como pessoa? A senhora se considera uma pessoa realizada ou ainda tem alguns sonhos a realizar? Não, ainda tem algumas coisas que eu quero fazer. Ah. Que eu quero fazer para o reino. Porque uma das coisas que a minha pastora ensina é: quando Deus te dá, tu tens que ajudar outros também. Sim. Então eu quero ser uma distribuidora do reino. Uau! Aquilo que Deus me dá para mim, eu quero dar oportunidade a alguém para abrir um negócio, alguém para fazer algo para Deus, que ela também possa crescer. Quem sabe um dia dar uma casa a alguém, Isto é reino. E eu vou todos os anos, eu vou à África, vou a Gana, e eu falo nas escolas, por causa do testemunho que eu tenho, falo nas escolas. Normalmente eu falo sobre como prevenir o abuso sexual em crianças, à volta dos pais, dos primos, dos tios, porque às vezes é dentro de casa que as coisas acontecem. Mas tenho mais uns soninhos para realizar os sonhos antes de Jesus voltar. Oh, glória! É isso aí, Jesus está voltando. Qual a sua visão sobre a volta de Jesus? A minha visão à volta de Jesus é estar preparada. Porque Ele pode voltar para mim amanhã. Eu hoje estou aqui, amanhã pode acontecer alguma coisa na minha vida e eu posso ir para Deus. Então eu tenho que estar preparada. Eu não tenho, para ser sincera, não tenho grandes estudos para falar de como vai ser ou aquilo ou aquilo outro. E também eu sou uma pessoa muito honesta e sincera. Quando a gente não sabe o que falar, melhor é não dizer nada. Então, para mim, a volta de Jesus é estar preparada. Com certeza, é aquele capítulo das 10 virgens, exatamente, né? As prudentes e as loucas, exato, né, pastora? Eu digo sempre, a diferença das 5 foi... As 5 que perderam a visitação de Jesus, elas fizeram todas as coisas, mas sem o Espírito Santo. Elas foram a conferências, pregaram, curaram e fizeram tudo isso, mas não havia ali o Espírito Santo. As outras, elas fizeram com o Espírito Santo. O Espírito Santo as dirigia, fazia, porque o Espírito Santo é o nosso selo. Sim. É o nosso selo que nos marca que nós somos filhos do Deus vivo. Então, se não houver o selo, é óbvio que o Pai, Jesus, vai dizer: aparta de mim porque eu não te conheço, não estás selada comigo. Uau! Então não perca tempo. Clica no sininho para receber as notificações, deixa o like e também se inscreve no canal. Deixa aqui um comentário de um assunto sobre o que você deseja ouvir aqui no canal da Verbo News. E nós estamos aqui com ela, a pastora Dina, que nós já estamos encaminhando aqui para o final, gente. E eu quero saber qual o conselho, pastora, que aí tem muitos conselhos, hein? Qual o conselho que a senhora tem para aquela pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor ou está com um pé na igreja e um pé no mundo? Tipo o crente Raimundo. Para as pessoas que estão com um pé na igreja e outro no mundo, eu quero dizer-vos que é o sítio mais perigoso que vocês podem estar. Porque vocês estão no muro. Nem vão, nem vêm. E a Bíblia diz que Deus vos vomitará. E a pior coisa é nós fazermos parte do interior de Deus e Ele nos vomitar para fora. Nós nascemos com a eternidade dentro de nós. E há algo em nós que precisa do Deus vivo. E a melhor coisa que tu podes fazer na tua vida é decidir-te. O caminho para Jesus é um caminho estreito.
eu tive que remover várias coisas da minha vida, o orgulho, a soberba, pensando que já tinha, que já sabia. Tudo isso foi tirado para que o meu coração se tornasse mais puro e mais parecido com Jesus. Então deixa-te de brincar de ser crente, porque o inimigo não brinca de ser diabo. Então alinha-te com Deus, o tempo é agora, não há tempo a perder, porque tu não sabes se amanhã Deus virá para ti ou Jesus virá para ti. Uau! Então você que já está ligadinho, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e vamos para o próximo episódio. Não perca o nosso próximo episódio e não esquece, se inscreve nesse canal da Verbo News, gente. Pastora Dina, muito obrigada. Tem alguma questão que a senhora quer colocar para finalizar aí para os nossos telespectadores? A única coisa que eu posso dizer que eu não disse, eu sou uma foster care. Eu tenho um menino ao meu cuidado e eu só quero deixar um conselho a vocês também. A Bíblia diz que nós somos pais e mães espirituais. Tem uma geração que precisa de uma mãe e de um pai espiritual. Se tens esse desejo de adotar, se tens esse desejo de tomar conta de uma criança, de pôr uma semente da palavra de Deus na vida de uma criança para que ela amanhã seja um homem, uma mulher de Deus, faz isso. Não deixes para amanhã aquilo que tu podes fazer isso, porque esta geração está a ser adotada por homossexuais, por lésbicas, e um dia Deus vai requerer isto da igreja, porque nós muitas vezes, eu não tenho nada, eu gosto de cãezinhos, eu não tenho nada contra os animais, mas às vezes nós preferimos ter um animal do que nós cuidarmos de uma criança, porque a criança dá trabalho. O animal a gente só diz senta, come, deita, não nos dá trabalho nenhum. E deixem-me dizer que é a segunda criança que eu tenho. A primeira veio de uma família bem traumatizada, mas nada que a oração não transforme. Então não tenhas medo. Não sei porque é que eu estou a dizer isso, talvez para ti que estejas a pensar até aqui no Reino Unido a ser uma foster care, ou tens esse desejo no teu coração. Não tenhas medo, porque se Deus te dirigir, Ele vai te dar as armas para tu orares, para intercederes e para pôres espiritualmente aquela criança que entra no teu território, para tu pôres esses espíritos todos debaixo dos teus pés. Tem crianças que precisam de nós, que precisam mesmo de uma mão amiga. Com certeza. Então você que tem esse desejo no coração, está assistindo esse vídeo, realmente que Deus toque no teu coração e você receba essa palavra profética da pastora Dina. Algo mais, pastora Dina, uma palavrinha assim de Deus para o povo do reino? A palavra de Deus que eu tenho para ti é: lê a Bíblia, pois lá Deus falará contigo. Muito obrigada, pastora, por esse momento de qualidade que temos aqui no estúdio. E você que está nos assistindo, muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.